Será que quem tem má circulação ou trombose pode ter uma embolia a qualquer momento se fizer uma drenagem linfática? Quais são os riscos relacionados à fisioterapia, pilates, RPG, hidroterapia e as doenças da circulação? Será que é arriscado? A gente pode ter alguma complicação grave, colocar a nossa vida ou até mesmo a nossa perna em risco? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, se inscreve no canal, clica no gostei e também se torne um membro para acessar conteúdos exclusivos aqui no canal, além de participar de lives comigo. Voltando ao nosso tema de hoje, é importante caracterizar a gravidade e a abrangência da má circulação e a trombose. A trombose e a embolia são a terceira causa de morte, só perdendo para o AVC e para o infarto. São mais de 10 milhões de casos todos os anos em todo o mundo. Aqui no Brasil, cerca de 200 a 400 mil casos anualmente de má circulação, de trombose, de embolia, das doenças tromboembólicas. Mas antes da gente falar, já entrar no tema má circulação e trombose, você precisa entender o que é a circulação e o que nós chamamos de má circulação. A circulação, ela começa no coração, que bombeia sangue para todo o nosso organismo e ele leva sangue arterial, cheio de oxigênio, de nutrientes para as nossas pernas através das artérias. O sangue então desce do coração para as pernas pelas artérias e volta pelas veias, que é o sangue venoso, cheio de gás carbônico e impurezas, e assim o sangue fica circulando pelo nosso organismo. Com relação à má circulação, é tudo aquilo que atrapalha esse trânsito, esse circular, esse trajeto normal do sangue pelo nosso organismo, impulsionado pela bomba, que é o coração. Existem então tromboses nas artérias, existem tromboses nas veias, cada uma com uma apresentação diferente. Existem dois tipos de trombose. A artéria leva sangue vermelho e quentinho para as pernas. Quando eu tenho uma obstrução ali, vai faltar esse sangue vermelho e quente, a perna vai ficar fria e gelada. Como o sangue arterial leva oxigênio e nutrientes, é só você imaginar o que acontece quando você prende a sua respiração. Você não aguenta ficar aí mais do que 2 minutos sem respirar, talvez nem isso. A sua perna também. Ela sofre muito por falta de oxigênio e nutrientes, e se isso não for corrigido em até aí 4, 5, 6 horas, pode ser irreversível e um altíssimo risco de amputação acontece. Com relação à trombose, que deixa a perna vermelha, quente, inchada e dolorida, a gente está falando da trombose venosa. Então o sangue chega pela artéria e ele não consegue retornar ao coração, pelo fato de ter uma obstrução ali na via, ter um trombo entupindo as nossas veias. Então a trombose venosa que é aquela que deixa a perna vermelha, quente, inchada e dolorida. Com relação à formação desse trombo ali dentro da veia, existem 3 coisas diferentes: trombo, coágulo e êmbolo. Êmbolo é qualquer coisa solta pela nossa circulação. Já um trombo, ele é um aglomerado de células do nosso sangue. As células do sangue, células vermelhas que carregam oxigênio e nutrientes, células brancas que nos defendem contra vírus e bactérias, e as plaquetas, além de vitaminas, minerais, nutrientes, impurezas, tudo isso circula pelo sangue e se algo perturba a circulação, essas coisas se aglomeram. Mas para impedir que esse aglomerado de células solte um fragmento ou até mesmo esse aglomerado viaje pela circulação, já que o sangue não para de circular, é como se a gente tivesse uma cachoeira e a correnteza continuasse. Para que isso não aconteça, para que não haja essa migração, o nosso corpo amarra essas células, prende elas umas nas outras com a fibrina, que é um produto formado do dímero D, caso você já tenha ouvido falar sobre esse exame. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas para você entender, então, o trombo é aquele aglomerado de células frescas, enquanto o coágulo são essas células mais estáveis, amarradas por fibrina, e o êmbolo é quando algum fragmento desse trombo ou desse coágulo se solta total ou até mesmo parcialmente. E para a gente poder entender a formação desse trombo, a gente vai falar basicamente sobre 3 coisas que causam a trombose. O termo técnico eu vou falar, mas te explico já já o que é a tradução disso. Então, estase, que é o sangue circulando de forma lenta, a hipercoagulabilidade, que é o sangue grosso e espesso, e a lesão endotelial,
que é um machucado nos vasos sanguíneos. Então vamos pensar aqui comigo, ó. Se você fica horas parado no trabalho, horas durante um voo, uma viagem prolongada, se você fica aí com a perna engessada, ou operou e tem restrição ao movimento, ou até mesmo pessoas sedentárias, inclusive aquelas pessoas que podem fazer atividade física e não fazem, e até as varizes, que são veias onde o sangue não circula, tudo isso são causas de quê? Estase sanguínea. O sangue não circula adequadamente, ele circula de forma lenta. Quando a gente fala de hipercoagulabilidade, que é o sangue grosso, o sangue espesso, a gente quer dizer aquelas pessoas que não se hidratam corretamente, se alimentam de várias coisas que não são saudáveis, pessoas que estão envelhecendo, o nosso sangue envelhece. Quando você se machuca aí com, sei lá, 20, 30 anos de idade, o sangue sai vermelhinho. Quando você se machuca com 80, 90, o sangue não vai sair azul não, ele vai sair vermelho. Mas as células envelhecem assim como a sua aparência externa. Uma pessoa de 25 anos que tem trombose, ela tem um risco aí, vamos dizer, de X. Se essa mesma pessoa eu dobrar a idade, ou seja, de 25 para 50 anos, eu multipliquei a idade por 2. Mas o risco dela ter uma trombose não é 2x, é 10x. O risco é exponencial com a idade. Então, hipercoagulabilidade é isso, é o sangue grosso por estar envelhecendo, por você estar desidratado, por você estar ingerindo várias toxinas, por você estar acumulando toxinas, por exemplo, quem tem doença renal, o filtro do nosso sangue é o rim. Quando a gente não consegue filtrar o sangue, eliminar essas impurezas, elas se acumulam, causando o sangue mais grosso. E por fim, a lesão endotelial, que são machucados nos vasos sanguíneos. Então, acidente de carro, de moto, de bicicleta, chutes durante a prática de futebol, cair praticando uma atividade física ou um esporte radical, motocross, pular de paraquedas, qualquer coisa que machuque, bata, pancadas nos vasos sanguíneos, tudo isso causa má circulação e trombose. E depois que esse coágulo se formou, 5 coisas podem acontecer com essa pessoa. E isso vai fazer sentido para você entender os riscos e os benefícios da atividade física, da drenagem linfática, do RPG, Pilates, fisioterapia, se pode ou não pode fazer. Lá na frente vai fazer sentido para você. Então vamos lá. A primeira coisa é a cura. É a pessoa melhorar. Faz o exame, o trombo foi resolvido, a trombose está curada, a pessoa não sente nada, ok. Mas existem mais 4 situações e uma delas é a flegmásia, que é a forma mais grave da trombose. Ela acontece em 5% dos casos, a gente não consegue ter o fluxo sanguíneo. A trombose na veia é tão grave que a artéria não tem aonde levar o sangue. E aí toda a via vai trombosando. A veia trombosa, depois por consequência a artéria, então a pessoa tem uma oclusão arterial, uma isquemia, falta de oxigênio e nutrientes nas pernas, porque a trombose venosa foi tão grave a ponto de não ter mais passagem por ali. A flegmase, então, é uma segunda apresentação da trombose. A gente tem aquelas pessoas que ficam com a síndrome pós-trombótica, que é aquelas situações onde a gente faz o Doppler, não encontra mais coágulo nenhum naquela circulação, mas mesmo assim a pessoa sente perna pesada, inchada, cansada e dolorida. Por que isso acontece? Porque ficam cicatrizes nas veias. O coágulo ele não é bonzinho, ele machuca a veia. Mesmo você que já fez uma cirurgia plástica fica com uma cicatriz ali. Da mesma forma a veia. A pessoa que já teve trombose pode ficar com algumas cicatrizes e isso causa um mau funcionamento da circulação. E aí ela sente peso, cansaço e inchaço, mesmo que os exames acusem que ela não tem mais coágulos ali. Mesmo que os exames deem normal, ficam essas cicatrizes. Essa é a terceira apresentação. Uma quarta é quando o coágulo grudou ali. E depois de 1 ano, 2 anos, dificilmente, mesmo com remédio, a gente não consegue fazer essa remoção e até mesmo cirurgia não é uma boa opção. A cirurgia tem seus riscos e benefícios, o remédio já não age mais porque grudou várias impurezas, aquilo faz uma capa e não deixa mais o remédio agir. O problema não é nem esse coágulo que grudou na circulação soltar. Depois de muitos anos ele gruda mesmo, ele fica aderido ali. O problema é formar um novo em cima daquele antigo, que é a retrombose. E a quinta apresentação é a embolia, que é a fatal. A embolia pode ser fatal porque o pulmão serve para respirar. Eu não consigo ficar muito tempo sem respirar, então toda vez que isso acontece existe o risco de óbito, o risco de morte.
Por isso que a embolia é tão temida. A embolia vai acontecer com cerca de 15 a 30% dos pacientes que têm uma trombose e cerca de 5% desses casos vão evoluir para óbito. É uma probabilidade relativamente baixa, mas toda vida importa, não é verdade? Principalmente se for algum parente próximo, alguma pessoa que a gente não quer perder ninguém para má circulação e para trombose. E é daí que vem o grande temor da embolia e quando a gente pode ou não pode andar, colocar o pé no chão, fazer drenagem linfática, fisioterapia com má circulação e trombose. Vamos dividir em fases para ficar didático para você. Então a fase 0 é aquela fase que eu nem sei o que está acontecendo. A pessoa sente os sintomas clássicos. E quais são eles? A dor, ela tem uma temporalidade. A dor é de início súbito. A trombose não é boazinha. A trombose é grave, ela chega chegando, ela é agressiva. Ah, Antônio, eu sinto dor há 6 meses. Dificilmente isso é trombose. Trombose é aquela dor, nossa, ontem eu estava bem, mas hoje está esquisito, uma dor que não melhora, a perna está piorando, diferente. Isso é dor de trombose, ela é agressiva. Tá, tudo bem. Existem tromboses sem sintomas. Existem tromboses nas duas pernas, mas o típico não é esse. 80 a 90% dos casos é uma dor de início súbito, só em uma das pernas. Porque a chance de você ter, eu tenho uma veia no braço, outra veia no outro braço. A veia dos dois braços não tem nada a ver com o outro. Se eu tiver um coágulo aqui ao mesmo tempo, eu posso jogar na loteria, porque eu tô com, ou muita sorte, ou muita falta de sorte. Então, geralmente, a dor da trombose é unilateral. Ela tem temporalidade, ela é súbita, ela tem lateralidade, ela é unilateral, e ela tem uma característica que é um inchaço e uma dor progressivos. O coágulo está ali machucando, agredindo as veias, prejudicando a circulação. Então, a cada hora que passa, a doença vai se agravando, a perna vai ficando mais inchada, por consequência mais vermelha, mais quente, mais dolorida. Essa fase é aquela que você não pode nem colocar o pé no chão, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem remédio nenhum te protegendo, e aí o risco de uma embolia, sem você estar protegido, é muito grande. O ideal é chamar alguém, procurar auxílio médico e fazer o diagnóstico. Ninguém vai fazer esse diagnóstico em casa, você precisa de exames, e o principal é o ultrassom com Doppler. Para trombose nas pernas e a angiotomografia para trombose nos pulmões, para embolia pulmonar. E isso só é feito em ambiente hospitalar. Com relação a essa fase, passado o diagnóstico, aí sim a gente começa a tratar, começa a dar o anticoagulante. Lembra que eu te falei que tem artéria e tem veia? Existem anticoagulante para as veias e antiagregante para as artérias. A AS é um antiagregante. A AS não trata nem previne trombose venosa. A gente usa anticoagulante, que é a rivaroxabana, o xarel, varfarina, colmadin, marevan e vários outros. Quando a gente começa a dar o remédio, a pessoa tem remédio circulando em todo o organismo, mas agindo aonde tem coágulos. Dessa forma, a gente consegue liberar a pessoa para um repouso relativo. Lembra que era um repouso absoluto? Nem colocar o pé no chão? Do início do tratamento, eu posso começar um repouso relativo, que significa o quê? Pode tomar um banho no chuveiro, pode ir para a sua sala ver televisão, pode ir na mesa de jantar, na sua cozinha, comer com toda a família. São atividades de baixo impacto, baixo risco de se machucar e que não deslocam coágulos. Não precisa ficar de repouso absoluto com a perna para cima em cima de uma cama, tipo um doente, traz água para mim, não posso nem me mexer, fico lá congelado. Para quem começou o tratamento, o remédio circula em todo o seu organismo. Ah, Antônio, mas e se porventura deslocar um coágulo da perna? Quando ele chega no pulmão, tem remédio lá. Lembra disso? Que o remédio ele não sabe aonde o coágulo está. Então ele circula no corpo todo e age aonde tem coágulo. Se solta um coágulo da sua perna e vai para o pulmão na vigência de tratamento, o remédio vai estar lá bloqueando esse coágulo para ele não crescer e não prejudicar a sua circulação pulmonar. E aí os 3 primeiros dias são os mais críticos da trombose. As 3 primeiras semanas ou as 4 primeiras semanas, os primeiros 21 a 30 dias, é aquele período onde a gente tem maior risco de embolia. Então nesse período é o repouso relativo. Passado essa fase crítica, a gente começa a individualizar. Não tem uma norma que fala que depois de 60 dias, 3 horas, 40 segundos, todo mundo pode andar. Tem pessoas saudáveis
que têm trombos pequenos em veias de menor importância. Tem pessoas que têm coágulos grandes, tromboses extensas em veias importantes da perna e que talvez a saúde já não esteja lá tão boa. Talvez essa pessoa já infartou, tem estente no peito, é fumante, diabético e tabagista. Então, cada organismo reage de forma diferente e tem o seu tempo para melhorar dessa trombose. Cada pessoa reage de uma forma. E daí a recuperação vai ser individual. Então, algumas pessoas que são saudáveis, tromboses de menor importância, né? Não é um coágulo grande, uma veia muito importante e tem uma saúde boa, a gente já vai começar a liberar para fazer pequenas caminhadas, para fazer ginástica na academia sem risco de se machucar, para fazer pilates, para fazer fisioterapia e até mesmo drenagem linfática. Eu só não acho que faz sentido ficar lá em cima da área que tem o trombo, mexendo, fazendo movimentos repetidos de forma a poder deslocar um trombo. Mas o foco principal de quem toma anticoagulante é não se machucar, porque senão vai fazer um hematoma grande. Então, no período do tratamento onde você ainda está em vigência de anticoagulante, está no decurso do tratamento, é importante você não se machucar. Quer exemplo de atividades que você pode se machucar? Jogar futebol, você pode tomar um chute na canela ou dar uma cabeçada no coleguinha. Se você quer correr na sua esteira, você pode tropeçar e cair. Andar de bicicleta na rua não é muito adequado, porque você pode escorregar numa areia, um cachorro, um carro te atropelar, alguma coisa te derrubar. Pular de paraquedas, fazer arte marcial, fazer escalada, rapel, mergulho em altas profundidades, tudo isso são atividades de risco. Antônio, mas eu quero fazer uma bicicleta ergométrica na academia, posso? Tranquilo. Eu quero fazer, por exemplo, uma atividade na água, eu quero nadar. Qual o risco de você se machucar nadando? Ah, eu quero caminhar na esteira ou na rua. Ok, atividades de baixo impacto, baixo risco de se machucar. Quer ver uma atividade de alto impacto? Vôlei e basquete, você fica pulando o tempo inteiro. Então não é recomendado. Mas atividades leves, por exemplo, braço, não tem problema nenhum, isso não desloca trombo. Você vai voltar à vida normal quando dá suspensão do anticoagulante. Suspendeu o remédio, aí sim voltamos para a vida normal. A gente fala que seria aí, talvez a nossa fase 3. Fase 0, não tem o diagnóstico, repouso absoluto. Fase 1 são os primeiros 21 a 30 dias, as primeiras 3 a 4 semanas, que é repouso relativo, atividades de baixo impacto e baixo risco de se machucar. A fase 2 seria que é aquela fase que você está se adaptando, está melhorando, e a gente vai reabilitar as pessoas para fazer algumas atividades, como talvez até mesmo uma atividade um pouco mais intensa, né? Uma caminhada na esteira, nadar, mas com baixo risco de se machucar, e aí entra a fisioterapia, a drenagem linfática, o RPG e o Pilates, e na fase final a gente suspendeu o remédio, vai seguir a sua vida normal. Se esse vídeo foi importante para você, até melhor do que uma consulta médica que você já passou por aí, eu te convido a ajudar os nossos projetos sociais. Nós ajudamos muitas pessoas que precisam de curativos frequentes para doenças de circulação, pessoas aguardando em filas para operar veias entupidas. Se fizer sentido para você e você puder, qualquer quantia, eu tenho certeza que você vai nos ajudar demais a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornando um membro aqui do canal. A segunda é através da chave Pix ou de um link chamado Valeu Demais. O link Valeu Demais está aqui embaixo dessa tela, a chave Pix na descrição desse vídeo, onde você encontra também um suplemento poderoso contra a má circulação e mais informações sobre o nosso trabalho. Mas antes de sair, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Eu quero saber o seu nome, de qual cidade você fala, se você já teve trombose, má circulação, se você já passou por alguma dessas coisas que a gente falou aqui e não teve a orientação necessária, enfim, deixa o seu nome, de qual cidade você fala, conversa comigo, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo e nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. Sem saúde a gente não consegue trabalhar, conseguir o nosso sustento, passear, curtir a vida com as pessoas que a gente ama. A saúde é o nosso bem mais valioso, então se cuide, se proteja, se previne, e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Te espero no próximo vídeo e até lá.